Fala, pequeno gafanhoto, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal Nerd Sensei. Se você está acompanhando os capítulos mais recentes do mangá, deve ter visto que os ciborgues serafins, criados por Vegapunk, são o ápice da ciência na história do mar. Tão poderosos que foram capazes de abolir o sistema dos Shichibukai, uma das 3 grandes potências do mundo. Ou seja, a tecnologia de Vegapunk é capaz de desbalancear as fundações do próprio mundo. E caso você não esteja acompanhando pelo mangá, vale o aviso que a partir daqui irei falar sobre os acontecimentos até o capítulo 1070, então vale o alerta de spoiler, tudo bem? No capítulo 1070 vimos como os serafins têm um poder de destruição tão gigantesco que simplesmente esmagam diversos agentes da CP0 de baixo ranking. E o que acontece é que Rob Lute aniquilou Sentomaru porque ele sabia que aquele que controlar os serafins dentro da batalha de Egghead terá uma grande vantagem. O motivo disso é porque os serafins são versões até mesmo melhoradas dos Shichibukais, como por exemplo no caso do serafim baseado em Jinbei, o modelo S-Shark que tem as habilidades de Karate Tritão de Jinbei com o poder da Suisui no Mi de Sr. Pink. Essa Akuma no Mi simplesmente permite que o serafim Jinbei faça do campo terrestre o seu próprio mar, aumentando em muito não só seu leque de técnicas, mas também o potencial destrutivo de seus golpes. Agora imagina o potencial bélico dos serafins nas mãos de um bando pirata. Imagine ainda que esse bando é o bando dos Chapéus de Palha e Vegapunk irá se juntar a ele. Sim, você não ouviu errado, é exatamente o que está acontecendo. Vegapunk irá para o mar junto do Chapéu de Palha. Mas quem é Vegapunk e por que ele quer entrar no bando? Qual a real ciência por trás dos serafins e qual será o nível de poder do Chapéu de Palha com Vegapunk em seu bando? Se ficou curioso, esse vídeo se trata exatamente disso, porque vou explicar a vocês a história de Vegapunk, suas motivações e o poder que ele irá dar aos Chapéus de Palha com os serafins e com a criação de novas invenções como, por exemplo, reviver uma arma ancestral. Após a saga de Wano, os Chapéus de Palha foram em direção à próxima ilha, mas eles não esperavam dar de cara com a ilha do futuro Egghead, local que habita ninguém menos que Dr. Vegapunk, o maior as na manga do governo mundial. O cientista comeu a fruta do cérebro que permite que ele armazene e memorize uma quantidade ilimitada de conhecimento dentro de seu cérebro. Porém, o que acontece é que fisicamente a sua cabeça aumenta de forma proporcional, levando Vegapunk a ter uma cabeça tão grande que lembra até mesmo um Gear Third de Luffy. E o cientista é tão ávido por conhecimento que, para ter mais tempo para suas invenções, ele dividiu sua consciência com 6 clones, sendo cada um uma faceta de Vegapunk e um especialista em sua área de atuação. Esses clones são chamados de satélites e, caso combinassem todos, chegariam à personalidade completa de Vegapunk. O Vegapunk Shaka representa sua moral, senso de justiça e orgulho como cientista. O satélite Lilith, pelo contrário, tem traços malévolos e não se importa de roubar os outros para financiar a sua pesquisa. Já York é o satélite propenso à ganância, enquanto que os satélites Edson e Pitágoras representam sua capacidade de pensar e sua sabedoria respectivamente. Por fim, o Vegapunk Atlas representa sua raiva. Todos os 6 satélites, incluindo o corpo principal de Vegapunk, chamado de Stella, compartilham o mesmo cérebro, devendo se conectar a Punk Records, local em que o cérebro de Vegapunk está armazenado, para sincronizar suas experiências e conhecimentos. É quase como se eles fizessem o upload de tudo que viveram uma vez por dia na nuvem, que é o cérebro do próprio Vegapunk. Uma apelação sem limites quando o assunto é inteligência. Luffy e seu bando conhecem Vegapunk e suas versões e, apesar de um pouco de desentendimento inicial, eles passam a se dar bem. O cientista conta a Luffy 2 de seus sonhos. O primeiro é que ele gostaria de poder dar às pessoas do mundo inteiro acesso ao conhecimento do seu cérebro em Punk Records, assim como ele faz com seus clones. Já o seu segundo sonho é que ele quer um mundo onde energia gratuita esteja disponível a todos para acabar com as guerras por esse tipo de recurso. Porém, sua busca por entender melhor a energia do mundo levou a estudar a energia antiga do século perdido. Vegapunk é movido por sua sede de conhecimento, e se existe algo que o governo mundial não tolera, é que certas partes da história sejam reveladas. Você já deve imaginar o que aconteceu. Vegapunk sabe demais, e o governo mundial agora pretende eliminá-lo, assim como fez com Ohara. Eles enviaram a CP0 com o intuito de eliminar o cientista, mas não contavam que a ele estava sob a visita de um Yonkou, Monkey D. Luffy. Vegapunk aproveita então seu encontro predestinado com o Chapéu de Palha e pede para que Luffy o leve para o mar, fugindo assim de Egghead, convite esse que Luffy aceita porque o cientista tem uma cabeça engraçada. E mano, esse é um acontecimento sem precedentes. Vegapunk definitivamente é um dos maiores, se não o maior trunfo na manga que a marinha e o governo mundial sempre tiveram ao seu lado. O próprio Akainu afirma no capítulo 1069 que o fato de Vegapunk se aliar ao Chapéu de Palha é uma enorme perda na força militar da marinha. Porém, algo que Sakazuki não comentou é o quanto esse fato pode fortalecer o bando dos Chapéus de Palha a um patamar jamais antes alcançado por nenhum outro bando na história criado por Eiichiro Oda. Sim, Luffy já é um Yonkou com uma Zoan mítica e possui comandantes poderosos como Zoro, Sanji e o Shichibukai Jinbei, que são capazes de bater de igual para igual com qualquer outro comandante Yonkou do Novo Mundo. Ele ainda conta com o carteiro Frank e sua tripulação que possui a planta da arma Pluton em sua mente.
e sem contar nos outros membros muito poderosos do Chapéu de Palha e uma frota gigantesca de 5.640 piratas, além de uma infinidade de aliados desde Samurai de Wano até o vice-comandante do exército revolucionário. E agora, para completar de vez a apelação sem tamanho do Chapéu de Palha, Vegapunk muito possivelmente irá navegar embaixo de sua bandeira. Velho, isso é um acontecimento sem tamanhos porque Vegapunk é completamente insano. Bora relembrar, quando Vegapunk ainda era jovem, ele vivia na ilha Karakuri, onde surgia com diversas invenções com o intuito de ajudar a população da ilha. O próprio Frank ficou nessa ilha no período do time skip e melhorou em muito o desenvolvimento de suas próprias invenções ao estudar toda a tecnologia que Vegapunk havia produzido quando ainda era jovem. Um pouco mais tarde, Vegapunk se une a Vinsmoke Judge, Caesar Clown e Queen, um time de pesquisa científica e legal que pesquisava o desenvolvimento de diversas armas chamado Mads. Entre as descobertas mais importantes desse grupo estava o fator de linhagem, que é como se fosse uma planta ou projeto de como uma vida é construída. Esse conhecimento permitiu outras invenções importantes como a clonagem ou a criação de uma Akuma no Mi artificial. Porém, os objetos de pesquisa do grupo Mads eram considerados tabus pelo governo mundial, que acabou desmantelando o grupo, levando Caesar e Vegapunk presos, fazendo-os trabalhar para o governo. Em suas pesquisas pela marinha, ele também descobriu que a Pedra do Mar, o Kairosek, pode neutralizar os efeitos das Akuma no Mi. Depois de algum tempo, há cerca de 33 anos, Kaido foi capturado pela marinha e o Dr. Vegapunk aproveitou a oportunidade para extrair o fator de linhagem da fera e conseguiu replicar a Zoan mítica Wo no Mi modelo Seiryu, mas ele considerou o experimento um fracasso devido à sua cor e o deixou em Punk Hazard. Um pouco depois da captura de Kaido, cerca de 22 anos atrás, Vegapunk visitou Ohara, onde encontrou Dragon e os gigantes de Elbaf, salvando livros do lago. Ele confiou os livros de Ohara aos gigantes e visitou Elbaf em segredo para ler todos eles, ou seja, Vegapunk detém todo o conhecimento de Ohara em sua cabeça e dado que mantém esse conhecimento armazenado em Punk Records, isso pode ser um problema para o governo mundial. Por fim, antes do time skip, Vegapunk se concentrou no desenvolvimento de pacifistas e na pesquisa dos poderes da Akuma no Mi de Kizaru. Ele sintetizou esses poderes e tornou-se a única pessoa capaz de criar feixes de laser tangíveis com capacidade para causar explosões, replicando essa habilidade em diversas de suas invenções posteriores, como a segunda versão do pacifista chamada de Serafim, desenvolvido no pós-time skip. E mano, o Serafim deve ser a invenção mais poderosa de Vegapunk até agora. Falo isso porque eles foram criados com o intuito de substituir os Shichibukai, devendo ser tão poderosos quanto eles. Vale lembrar que a criação dos Serafins por parte do governo mundial tinha como intuito desequilibrar a balança de poder do mundo, dado que os três poderes máximos desse universo são a Marinha, os Shichibukais e os Yonkous. E o que acontece é que esses Serafins foram criados com base no DNA dos próprios Shichibukais e estes Shichibukais, sendo clones construídos com a forma infantil de cada um deles, ganhando suas habilidades físicas, como no caso dos modelos S-Shark, que ganha as habilidades de Karate Tritão de Jinbei, e o modelo S-Hawk, que ganha a habilidade de espada de Mihawk. Não apenas isso, mas cada Serafim pode ter o poder de pelo menos uma Akuma no Mi, mesmo que seu clone Shichibukai originalmente não possua nenhum fruto. Isso acontece no caso do Serafim de Jinbei, por exemplo, que tem sua aparência física, suas técnicas e ainda possui o poder da Sui Sui no Mi de Sr. Pink, podendo nadar em superfícies sólidas. Vai dizer que não é apelão demais deixar o Jinbei com essa habilidade. Isso torna os Serafins até mesmo em uma versão aprimorada dos próprios Shichibukais, sendo potencialmente mais poderosos. Um outro modelo de Serafim é o S-Bear, que lembra uma versão infantil de Kuma e também possui os poderes de sua Nikki Nikki no Mi, podendo repelir qualquer coisa. O quarto e último modelo de Serafim que fomos apresentados é o S-Snake de Boa Hancock, que assim como a Imperatriz Pirata tem o poder da Mero Mero no Mi, graças aos avanços de Vegapunk em conseguir replicar os poderes de uma paramécia, dadas as condições especiais dos Serafins, que possuem o sangue verde, muito possivelmente um fator de linhagem da tribo lunariana, que permite assimilar melhor o poder de um fruto. Claro, isso é apenas uma hipótese, mas vale ser levantado. E o que acontece é que além de tudo isso, todos os Serafins têm as características físicas dos membros da tribo lunariana, com a cor de sua pele e também a capacidade de criar chamas de partes de seu corpo, além de poder atirar raios lasers como a primeira versão de pacifistas. Dessa maneira, o segundo modelo de pacifista Serafim é uma mistura do DNA dos Shichibukais com o fator de linhagem de suas habilidades, mais o fator de linhagem de alguma Akuma no Mi apelona, mais o fator de linhagem da tribo lunariana, mais o fator de linhagem da fruta da luz de Kizaru. Sério, os Serafins realmente são a invenção suprema de Vegapunk no que se refere a poder avassalador, sendo próximo ao poder dos Shichibukais ou até mesmo sendo o aprimoramento deles. Agora imagine esse poder aliado não mais ao governo mundial, mas sim à tripulação de Luffy. Mano, dar esse tipo de poder ao bando de Luffy é equiparar o poder militar do Chapéu de Palha com a própria marinha e governo mundial. Mas claro, os Serafins obedecem a uma cadeia de comando, sendo que Vegapunk está abaixo dos 5 anciões do Gorosei. Sendo assim, o governo mundial ainda deteria o poder desses ciborgues, mesmo num eventual confronto entre o cientista e o Gorosei.
Porém, existem dois fatores que ajudam a dar vantagem para Vegapunk nesse cenário. O primeiro fator é que o próprio Vegapunk construiu os Serafins, dessa maneira é bem razoável conceber a ideia de que na verdade Vegapunk deixou ele mesmo como um mestre dos Serafins, acima até mesmo que o Gorosei, embora o governo mundial tenha uma informação divergente. Já o segundo fator é que mesmo na hipótese de que os Serafins existentes realmente pertencem ao governo mundial, pode ser possível que Vegapunk consiga construir novos modelos no futuro. Dessa maneira, caso os Chapéus de Palha tivessem o poder dos Serafins ao seu favor, eles teriam uma força similar à dos Chibukais e seu poder. Mas beleza, mesmo que Vegapunk não tivesse nem os pacifistas e Serafins, ele ainda assim não deixa de ser uma apelação sem tamanho para o bando dos Chapéus de Palha, pois o cientista é simplesmente capaz de criar até mesmo uma zona artificial praticamente perfeita, além de uma infinidade de outras invenções e ser detentor de uma tecnologia 500 anos à frente de seu tempo que apenas ele consegue desenvolver. E além de tudo, isso imagino que seria de Frank e Vegapunk trabalhando juntos. Construir Pluton definitivamente é uma realidade palpável nesse cenário, o que tornaria o bando dos Chapéus de Palha a tripulação com maior potencial bélico já visto na obra. E basicamente é isso, pegando gafanhoto, curtiu o vídeo e não pense que eu esqueci a luta do Lute contra o Luffy, onde o Chapéu de Palha passou o carro sem cerimônias no agente da CP0. Semana que vem pretendo trazer uma análise da evolução de poder de ambos, então a gente se vê lá. Muito obrigado mesmo por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.